No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela noite ou naquela manhã, a Cristo tem te dirigido aqui esta noite. Porque você crê nas promessas do Espírito Santo. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto. Cristo em você, a esperança da glória. Porque esta é a fase final que completará a noiva de Cristo para arrebatar. Tem um momento de oração. Põe sua cabeça, feche seus olhos. Estamos em um culto. Estamos na presença do Senhor. Nosso Pai Celestial. É um maravilhoso privilégio nós estarmos aqui reunidos. E pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que as tuas mãos se estendam para abençoar cada vida aqui nesta tarde. Que teu Espírito Santo tenha um acesso livre a cada coração. Corações desejosos por tua presença. Corações desejosos por entrar e contemplar pela fé a tua bendita face.
numa hora tão apropriada, chamada tempo do fim que estamos vivendo, aonde os últimos eleitos estão entrando na arca de refúgio, aonde a semente predestinada desde a fundação do mundo está entrando no aprisco do Senhor, entrando no corpo de Cristo através do batismo do Espírito Santo. Senhor, cremos que Tu estás dando maturidade, crescimento espiritual. A igreja não é mais o que ela era antes, no sentido de ter aprendido mais do Senhor, com experiência e visão mais profunda do reino. Ó Deus, sustenta então cada um, porque por si próprio ninguém consegue chegar a lugar algum, mas é a graça de nosso Senhor Jesus, mediante a preciosa fé que Ele mesmo dá, para que possamos cumprir com o seu requisito, o seu desejo. Então abençoa-nos nesta tarde. Te agradecemos pelo batismo do André, irmão André, o irmão Daniel Capiotti, qual batizamos agora há pouco. Seja com esses dois irmãos também, Senhor, com toda a igreja prosseguindo adiante. No santo nome de Jesus te pedimos. Amém. Assentado. Irmão José Goulart, então. Pode ir. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Mais um ano, pela graça do Senhor Jesus Cristo. A gente fica... É motivo de alegria, não é tristeza não. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, né? Com a ajuda de todos, principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E como Ele é maravilhoso para nós, né? E eu me sinto assim de não saber agradecê-lo por tudo quanto Ele tem feito por mim e tem feito por todos os irmãos. E a gente se sente muito em falta disso, porque não se compara o amor dele, né? Como diz a palavra, não tem altura, não tem comprimento, não tem largura, não tem nada que possa medir esse tão grande amor. E a gente se sente assim, né? De Ele nos escolher tantas pessoas melhores que tem por aí afora, e Ele nos escolher. Então sabemos que é graça, né? Misericórdia, não é bondade própria nossa, não é nada nosso. Então, como o profeta diz que quando a gente vê isso, ainda não se vê de si próprio. Ele que nos ensina a ver que nós não temos nada de nós mesmos de bom. E tudo o que há de bom em nós é aquilo que Ele coloca. Então, o que nós somos? Nós somos apenas um barro, né? Mas na olaria de Deus, Ele moldando. E a gente se alegra muito pela mudança de um, de outro, olha um, olha outro. Que como a gente está nos últimos tempos assim, olhando, enxergando de uma maneira diferente. Da maneira correta, né? Não olhar defeito num, defeito no outro, isso, aquilo, não. Olhar como Jesus olha para nós. Que nós somos todos falhos. Então, é uma coisa muito preciosa quando a gente começa a enxergar desta maneira assim. De poder fazer algo para ajudar, né? E a gente tem visto que a gente não sabe, não espera, não sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer com cada um.
Então nós somos o que? Uma família, somos membros de um corpo e todos precisam do outro. Nunca vamos deixar isso querer entrar em nós e dizer que não precisamos disso ou daquele outro. Porque isso é uma realidade. Nós não somos dependentes um do outro, né? Como mais os escolhidos do Senhor, a noiva que o Senhor está aprontando. E a gente vê cada vez mais humildade e simplicidade nos irmãos. E é tão bom, né? Ele nos ensinou, né? Sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então quem somos nós? Que nós venhamos diminuir e ele venha crescer. Mas todos conhecem a experiência que eu estou tendo, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas, né? E Ele sabe nos guiar. Então Ele dá uma medida de fé para cada um, para cada necessidade. E faz 1 ano e 6 meses que até eu falei algo, mas às vezes a gente fala algo assim e às vezes uma outra pessoa, a gente não tem aquilo, mas a gente entende depois. Como eu disse um dia o pastor, eu liguei 1 ano e meio de luta, né? O pastor, ele disse 1 ano e meio de vitória. Luta e vitória, né? Então para ter vitória, tem que lutar, né? Verdade. E é tão bom quando a gente vê que a gente luta e tem a vitória, mas não consegue com nossas próprias forças, né? Não, eu tenho essa experiência de ver que com as minhas próprias forças não... 3, 4 meses, 6 meses, mas nós já estamos nós, eu digo, que é nós todos. Verdade. Que nós todos estamos batalhando junto. Né? Então, enquanto Pedro estava lá na prisão, todos estavam intercedendo. E nós somos uma continuação dessa igreja primitiva, que é uma raridade na face da terra. Comparando o mundo religioso que está aí, o mundo evangélico, é uma raridade. Por causa disso que muitos passam por cima. Porque não tem revelação, não vê. Então é para os pequeninos. Então é para nós, os simples, os humildes, os desprezíveis, aqueles que não são. É verdade. Mas eu gosto mais de ouvir do que falar. Então, eu só quero agradecer por mais 1 ano estar aqui. O inimigo lutou muito ano passado, não quer dizer que ele não continua lutando. A função dele é essa, lutar contra, né? Que eu não ia chegar o primeiro do ano passado. Já vencemos mais 1 ano? Hoje já é dia 1 de novo, né? Amanhã já é 18. Não sabemos a semana que vem, mas agradecer pelos irmãos que estão orando ainda, continuando. Eu lembro cada um, se eu não lembro assim o nome, mas eu marco as pessoas assim. E agradecer mesmo por tudo. Às vezes a gente quer falar, esquece muitas coisas, né? Mas meu desejo é que possamos nos amar cada dia mais, né? Que o amor
Ele cobre uma multidão de pecados, né? E os irmãos não reparam, às vezes, da maneira como eu sou, porque às vezes eu sou mais, não é por nada, eu sou mais assim, quieto, mais... Eu gostaria muito de ser como muitos irmãos. Tem irmãos que eu admiro muito, da maneira como eles agem, como eles são, assim. Mas agora eu vou fazer o quê? Quem pode me mudar é o Senhor, eu não vou me mudar eu próprio. O que eu posso me mudar é de roupa. E deu, né? Então eu digo, eu sou dependente do Senhor Jesus Cristo, né? Eu digo, o Senhor é responsável por mim. Eu sei que tudo a seu tempo, a seu momento, né? Ele sabe o que fazer. Então, é isso que nos fortalece. É isso que nos deu força para vencer e chegar até aqui. E a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, quero agradecer. Tem irmãos assim que não tem nada, eles buscam, ele tem esse desejo, mas ele sabe, né? Importante já ter um desejo no começo, né? Mas não se importa não desta maneira assim, é porque eu não faço diferença de ninguém, tá? Mas é assim, mas eu estou sempre junto com vocês, de uma forma de tá bom? Eu quero que todos aqui, o importante é a gente pedir perdão, né? É o dever do cristão, né? Não por que a palavra dizer que é mais galardoador aquele que é perdoado que aquele que perdoa, né? Mas é na realidade, né? Então é bom quando a gente se humilha, reconhece que está errado, mesmo sabendo que não está, não apoiar o erro do outro, mas poder ajudar, né? É assim que eu tenho no meu pensar, no meu agir, e está dentro do meu coração uma coisa muito preciosa, assim, que a gente está tendo experiência, né? Amor, paciência, bastante paciência, de não se incomodar com mais nada e de não reclamar de nada. Tem coisas que eu passei e passo, mas só eu e o Senhor Jesus Cristo para saber o restante. Isso é um segredo, vai ficar em segredo. Cada um tem a sua experiência, cada um tem sua maneira de ver. Que às vezes a gente olha para uma pessoa e vê, tá tudo bem porque está com Cristo, né? Mas cada um tem a sua luta, um é do jeito, outro é do outro. Mas é muito precioso saber que quando é um membro, sempre, todos sempre, né? Uma coisa muito preciosa que aconteceu, de forma de um sentido, quando eu fiquei sabendo que a irmã Fran tinha acontecido aquilo com ela, né? E a minha filha passou a notícia. Aonde eu estava mesmo, ali no mesmo local, eu caí de joelho. Um choro. Aquilo veio um amor aqui dentro, me colocando no lugar dela. Porque a gente tem essa experiência do que a gente se coloca. O irmão Milton também pelo que está passando. Então a gente se colocando no lugar de cada um. Só para quem está é que pode ver como é que é a realidade. Às vezes a gente diz, Jesus sofreu, né? Sofreu.
a gente que sofreu, mas e a dor que eles sentiram? Nós sentimos aquela dor? Dói aquilo na nossa carne? Não dói? A gente pode fazer, pode ajudar um ou outro irmão, amar, orar por ele, pedir. Mas, em parte, pode sentir algo, né? Mas não tudo que o outro está sentindo. E só quem nos dá força é o Espírito Santo, né? Esse desejo que a gente tem de cada dia ter mais dele, porque somos dependentes dele, sem ele nada podemos fazer. Até eu estava comentando, não lembro com quem, qual os irmãos estavam, que ia ter o batismo ali do irmão, né? Eu disse, pode surgir mais alguém junto. E daí me alegrou vendo o irmão ali sendo batizado, também recebendo este nome que o mundo rejeita no batismo, né? Não aceita. Então é mais um, né? Então tá mais perto do último eleito entrar. Porque podia faltar só 3. Hoje, mais o irmão pode ficar só 2. Não sabe a quantia, né? Mas cada vez está mais perto. Mas tá bom isso aí, eu quero agradecer muito também, né? A minha família tem acompanhado mais de perto, os irmãos ficaram em casa, visitando. E o pastor, né, que eu tenho, irmão? Tem tido muita paciência, né? Acho que chegou no limite da paciência dele, né? Está sob controle, né? Então é bom porque a gente tem, para a glória de Deus, né? Um pastor que, uma vez eu disse para ele, pastor, eu me abro para o pastor se tiver algo para me repreender, mas repreende mesmo, né? Sim, sim. Eu disse porque eu quero aprender. E a gente sabe, né, que quando é preciso ele usa o cajado, né? E é bom, né? Que é assim que a gente aprende também, né? Nem só com melzinho, só com... Isso tudo faz parte, né? Tudo faz parte da palavra, né? Às vezes tem que quebrar a perninha da ovelha. E assim mesmo. Que Deus abençoe a todos. Me perdoe às vezes, mas procure me entender. Que por enquanto sou assim. E se o Senhor quer me fazer de uma maneira diferente, é com Ele, né? Eu de mim mesmo não quero nada. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós possamos pelo menos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Ontem a gente não teve tempo suficiente para dar oportunidade para os irmãos, muitos irmãos queriam falar alguma coisa. Então hoje a gente vai, né, dar essa oportunidade, irmão André, irmão Gelásio. Eu queria que eles tenham um agradecimento, algumas coisas a expressar. O irmão André está por aí, né? Irmão André. Vamos dar um agradecimento para o irmão André, para o irmão Rui também, se estiver aí. Irmão Gelásio, o Zacarias também. Eles querem falar, né? Não deu ontem o tempo suficiente, né? A gente quer falar e não sobra tempo, né, irmão? Mas hoje tem bastante tempo para vocês falar. Quero agradecer esse povo abençoado aí, né, que Deus colocou no nosso caminho. Eu sempre digo que essa aqui é a família celestial, né? E eu me emociono assim. Sim. Me chorando, não estranho, você já sabe, você me chorando, meio emocionado assim de falar. Mas é uma família diferente, né? Uma família celestial que a gente é unido por causa de Cristo. É diferente da família de sangue, por causa do nascimento natural. A nossa união é diferente, né? A gente veio por predestinação, pela graça de Deus. Deus traz um daqui, Deus traz um de lá, outro vem do outro lado, e nós somos uma família. E somos seres humanos, temos dificuldades, defeitos, mas acima de tudo nós temos Cristo, que é o que nos une, que é o que nos mantém unidos.
Podemos muitas vezes estarmos no mesmo ambiente, mas não no mesmo espírito. Mas quando Cristo entra em nós, aí nós podemos estar em lugares diferentes, mais unidos, através desse Espírito Santo. Foi um ano difícil, o ano de 2017. Na minha vida particular, foi um ano difícil, um ano de bastante batalha, dificuldades, mas a graça de Deus sempre esteve aí, viu? Pastor, os irmãos da igreja, a gente às vezes tem que subir no púlpito para trazer a palavra de Deus para vocês. Às vezes a gente sobe com dificuldade, né? Lutas, mas até aqui os irmãos têm aturado a gente, né? Ficado às vezes para ouvir a gente pregar, a gente não traz aquela palavra que todos se agradam, a gente também não agrada a todos, mas eu creio que tem resultado no reino de Deus em alguma coisa. Nós não buscamos nenhuma glória humana, nenhuma glória terrena, porque o nosso objetivo é chegar do outro lado e ter cumprido nosso papel como cristão aqui na terra. João Batista pregou só 6 meses. Ficou 30 anos se preparando para pregar 6 meses e anunciar o Messias. E durante esses 6 meses, ele cumpriu o chamado dele. Tem aquele que prega 30 anos, 40 anos, tem aquele que não prega, mas tem aquele que serve, ajuda, intercede, ora. É aquela irmã que educa os seus filhos e ensina os caminhos do Senhor, cumpre o seu papel como uma cristã. Não importa o que Deus tem chamado, o que tem chamado a cada um de nós. Que nós temos que fazer o que Deus colocou em nossas mãos com simplicidade e humildade. Porque Jesus nasceu em um berço emprestado e morreu e foi sepultado em uma sepultura também emprestada. Ele veio sem nada e partiu daqui sem nada. Só que o que ele fez foi cumprir toda a palavra e trazer-nos de volta até a sua presença. Então, vamos ser simples, vamos ser humildes, vamos amar uns aos outros, suportar, respeitar, acima de tudo. E se você puder estar mais presente na vida do seu irmão, da sua família, dos seus filhos, faça isso. Oração tem o seu papel. Muitas vezes a gente fala, prega para vocês, mas eu sei que o mais importante em tudo isso é estar próximo, é estar presente. É um abraço, é um aperto de mão, é uma conversa, é um desabafo de um para o outro. Isso é muito importante no reino de Deus. Então procure ter elos, procure se familiarizar mais, ter comunhão com os irmãos. Uma confraternização, isso aqui é algo muito especial, muito bom, onde os irmãos se juntam, se unem. Eu até falei que na construção do novo tabernáculo, momentos que nós íamos trabalhar ali, fazer um sarapico, carregar um tijolo, tinha irmão que nós só conhecíamos no culto, apertava a mão, né? Nessa era agitada, corrida, ninguém tem tempo de visitar mais um, visitar o outro, mas ali nós conhecemos irmãos preciosos que nós não conhecíamos de uma forma mais próxima, e vimos a preciosidade que tem ali, no nosso meio. Então faça isso, aproveite os momentos, quando tiver algo que envolva o povo de Deus, participe, vá, faça a sua parte, se envolva, converse, cante, louve. Desfrute dessa família que Deus te deu. Porque é esta família aqui que vai passar a eternidade contigo. Viu? Deus abençoe vocês. No nome de Jesus Cristo. Tem mais irmãos para falar, viu? Vamos gelar. Ele também vai depois, tudo por sua ordem, né? No gelado, depois no Carlinho também. O Rui tem algo aí? O Edilson também tem alguns. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, por nós podermos estar aqui mais uma vez, mais uma confraternização, né, porque se nós olharmos, teve muitos que não estão mais aqui, de uma forma ou de outra, não estão mais no nosso meio, outros já partiram. Então,
nós nos consideramos privilegiados, abençoados por Deus. E agradecer, como disse o irmão José, esta grande paciência que cada um tem com a gente, principalmente com a minha pessoa, que a gente, numa posição de, digamos, de irmão mais velho, uma posição de irmão mais velho na família, seria no caso eu, o Dilson, e a gente tem assim um certo peso, uma certa responsabilidade, né? Um pouquinho mais, e aí os irmãos mais novos têm que ter paciência com os irmãos mais velhos. Porque conforme eles vão ficando velhos, eles vão ficando cheios de manias. Então assim, a gente é muito grato, né? Paciência dos filhos, da esposa, paciência do pastor, de todos, né? Somos muito gratos por pertencer a essa família bonita, essa família gloriosa, né? E o mais importante, essa família que Deus resgatou todos. Ele foi tão maravilhoso que ele resgatou todos e ele pagou o mesmo valor por todos. Então nós não podemos nunca olhar um para o outro e pensar, o meu valor é menor do que aquele ali, ou aquele ali tem um valor menor do que eu. Não. Nós todos somos resgatados pelo mesmo valor. Então nós temos que olhar para o menor que for, o último lá do banco, lá do final do banquinho, lá no último banquinho. Esse é o meu precioso irmão, né? Resgatado pelo mesmo sangue que eu fui resgatado, salvo pela mesma graça que eu fui salvo. Era um pecador tão grande quanto eu, e o Senhor foi lá e resgatou, e pagou o preço. E nós se dar esse valor um pelo outro, este amor, este elo que nos une, que é o amor de Cristo, que é a parte, que é o pedaço maior de Deus. O pedaço maior de Deus dado para nós é o seu amor. É a parte maior de Deus, é o amor dele. É porque com o amor dele, quando nós amamos um ao outro com o amor de Cristo, porque o nosso amor de amigo falha, de irmão falha, de esposo falha, de pai falha, todos os outros amores falham, mas o amor de Deus nunca falha. O amor de Deus, ele ama exatamente da forma que você é. Como eu sou. Como o irmão Gelásio é, essa pedra tosca, bruta. Mas essa pedra tosca, bruta, dependendo da forma que você chega a ela, ela dá água. Ela tem água quando você tem sede. É uma árvore grande, bruta. Ah, mas ela não tem fruto. Mas, para quem caminhou um longo período no sol, ela tem uma sombra. Para um pássaro, ela tem um local para fazer um ninho. É uma árvore grande, tosca, não tem frutos. Mas ela serve para um pássaro para fazer ninho. Ela serve de sombra para um cansado. Ela serve de abrigo para um mendigo. Então, isso somos nós. Cada um com a sua forma, que Deus criou. Imperfeitos, mas dependendo do jeito que nós nos achegarmos, aquela pessoa ali tem uma preciosidade, ali se torna uma joia rara, se torna um brilhante precioso. Só depende da forma que eu me achegar a ele. Então assim, eu sou muito grato a todos e
muito grato àquelas algumas que são mais próximos de mim, algumas que estão mais dentro do círculo, que a gente não consegue, como disse o André, a gente deveria ter mais tempo, né? Mas por causa do tempo corrido, da era corrida, a gente não consegue ter um círculo muito grande, então a gente tem um círculo que a gente pode alcançar e a gente vê que a gente se lapida um com o outro, a gente aprende a suportar, a gente aprende a ver na realidade o valor que aquela pessoa tem, a gente aprende a ver o lado bom que aquela pessoa tem. E este ano, para mim, foi um ano que eu aprendi muito isso. Ai, irmão Geraldo, mas 30 anos de fé, 30 anos de fé, irmãos. Mas este ano foi um ano que eu aprendi muito com isso. A explorar o lado bom do meu irmão. A ver o lado bom do meu irmão. Porque às vezes a gente veja só o lado ruim. Só o lado amargo daquela vida. Só o lado triste daquela vida. Mas as coisas começam a acontecer na nossa vida. E às vezes nem não é na nossa vida. Às vezes é na vida de outra pessoa. E às vezes a gente vê como aquela pessoa se comporta diante de uma situação. Como aquela vida é um testemunho para a gente. Eu digo assim, no fundo do meu coração, o irmão José não sabe o testemunho que é a vida dele para nós. É um testemunho muito grande. É um dos sermões mais bem pregados. É a vida dele. É o testemunho dele. É a fidelidade dele com Deus. Mesmo sabendo tudo o que ele tinha, a fidelidade dele que ele tem com Deus. E às vezes a gente saudável, forte, não caminhamos a metade do que ele caminha. Não fizemos a metade do que ele faz. Então assim, é esses detalhes nos nossos irmãos, essa preciosidade, essas pepitas que os nossos irmãos largam, soltam, esse perfume divino que exalam e que nós temos que aprender a captar. Um exemplo muito grande é a rosa, é a flor. Você sabe que a flor, ela é captada, o perfume dela, sabe que hora? Na escuridão. Eles colocam as rosas, as flores, em um local fechado e colocam no escuro, e na hora que elas estão na treva que tu não consegue enxergar a ponta do nariz, é ali que elas exalam o melhor perfume. Então é neste momento, irmãos, é numa hora difícil do nosso irmão, nós conseguir pegar este perfume. Ela exala Cristo, porque ela está totalmente dependente de Cristo. A medicina falha, o homem falha, todos os recursos falham, aí você depende só de Cristo. É ali que você vai exalar o perfume. E eu sou muito grato por essas vidas preciosas, por cada irmão. No teu momento difícil, irmão, você está exalando o perfume de Cristo. Este perfume que preenche, esta presença gloriosa de Cristo que você atrai. Porque sabe que a sua fé atrai Cristo. É quando você precisa de ser curado, é que o curador desce. É quando um pecador precisa ser salvo, que o Salvador desce. Então, é nesses momentos, e quanto mais o tempo passa, nós sabemos que a coisa vai ficar mais apertada, e é ali que nós temos que estar mais próximo, como disse o irmão André, mais próximo um do outro, e nós vamos ver mais Cristo um no outro. Era essas o meu agradecimento. Que Deus possa continuar conosco neste ano, no nome de Jesus. Amém. Tem os dois músicos, né? O Carlinho e o Adilson. Aí eu disse que é o Carlinho, aí acabei de que o Adilson fala pelos músicos e um disse que um fala pro outro, né? Fala mais o que já, Angelado?
Falou tudo que tinha direito agora, não? Tem mais uma rodada. Sobrou, Major? Mas eu sou. Falou por tudo já? Não, mas é isso mesmo. Palavra muito boa, né? Eu vou ler um texto sagrado, então. Abra comigo os vossos corações. Eu estarei a Bíblia Sagrada agora, né? Uma breve palavra aqui para nós meditarmos um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 4. Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, preste atenção na leitura da palavra, suprema importância. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, ou seja, insistas, persevere, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, se desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista, cumpre o teu ministério. Nosso Deus e Pai, acrescenta a tua bênção preciosa à leitura da tua santa palavra. No nome de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Vocês observaram essa leitura extraordinária. Paulo fala a Timóteo dizendo que para pregar o Evangelho, ele estava sob um juramento. Então, por detrás deste juramento, tinha uma sentença muito forte. Que pregues em tempo e fora de tempo. Uma das coisas que os cristãos deveriam ser sensíveis é aproveitar o tempo em si. Paulo está dizendo tempo e fora do tempo. Parece estranho algo fora do tempo, nós batizarmos no Capiote hoje. É isso, tempo e fora do tempo. Existe oportunidade que você vai dar, não é o meu tempo, mas é o fora do tempo também. O Evangelho produz resultados fora do tempo também. Quando está debaixo de um juramento, olha bem, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus, que pregues o Evangelho, inste em tempo e fora do tempo. Ou seja, o Evangelho cobre, abarca, é uma coisa tão alastrante, tão profunda, que supera o tempo, que atinge a eternidade. A semeadura do Evangelho, da mensagem, da semente, a semeadura é tão abundante do Evangelho, irmãos, que caiu à beira do caminho, de tão preciosa, de tão abundante, é a proclamação do Evangelho, que até a beira do caminho cai semente, mas as aves vão lá e tomam aquela semente, cai até sobre espinheiros e sufocam, cai até sobre pedregulhos e também morrem porque não tem raízes, mas cai em boa terra. Olhe, independente do solo, a palavra vai. Mas se ela encontrar um coração preparado, aí frutifica, aí recebe. Deus faz coisas inimagináveis.
quando a gente se adequa àquele momento onde a palavra está sendo pregada. Talvez eu tenha experimentado ultimamente, assim as pessoas me convidam para esses casos de UTI. O Senhor arrancou da UTI um senhor de 72 anos recentemente. Eu vi ele que, humanamente falando, irmão, era impossível sair da UTI. Pedi para apertar a mão, não conseguia, olho fechado, não correspondia nada. E UTI, vocês sabem, não tem como... Eu gosto de orar de forma expressiva, né? Eu não gosto de cochichar na oração. Eu gosto de orar mesmo com vontade. Mas, independente se é baixo ou alto, o que importa é a virtude do Espírito. Então, ministramos sob imposição de mãos, uma oração pequena, uma oração suave, e o Senhor arrancou aquele homem da UTI, para a glória de Deus. O Hamilton me convidou para visitar o Zé Malaquias, ele agora fez pastor Cítrus. Depois que for lá, o Zé Malaquias está com o olho arregalado, as mãos amarradas e levanta as perninhas para cima assim. Os médicos estão apavorados. Mas como isso não pode acontecer? Esse homem estava em estado de coma. Repercutiu as pessoas que estavam visitando os quartos ali. Teve um pregador aí orando e o senhor me arregalou os olhos. Vamos entender o propósito desse porquê. Vocês conhecem Zé Malaquias, né? Deus tem a maneira de trabalhar. Se Deus está trazendo ele para uma reconciliação, trazendo ele uma melhora para isso funcionar, Deus o sabe. Em tempo, nós temos pregado muito há tempo e propósito para todas as coisas debaixo do céu. Verdade absoluta. Mas quando tu cai na era da graça, que a era da graça quer abraçar todos. É verdade, Deus. A cruz quer atrair a todos para Ele. Não importa quem ou onde. A graça quer abraçar a todos. Seja em tempo e fora de tempo. Às vezes tu testifica para alguém, mas do teu lado tem um outro ouvindo. E quem vai receber é aquele que está lá do outro lado. E tu está falando aqui, mas a semente está aqui caindo no coração de uma outra pessoa. Em tempo e fora de tempo. Agora nós temos que respeitar uma coisa. Não colocar o carro na frente dos bois. Se você quer ir adiante de você mesmo, você vai se estressar e esgotar. Não corra adiante de si mesmo. Onde nós pregamos, somos salvos em Cristo, mas às vezes você não é salvo de si mesmo, é preocupado, agitado, mas eu não salvo, mas seja salvo de si mesmo, colocando em ordem de posicionamento. Aí vamos observar uma coisa preciosa do tempo e fora do tempo de um homem que teve experiência. O apóstolo Paulo, então, com 272 prisioneiros no navio. Observe. Antes da viagem, Paulo disse, é bom nós pararmos. Tu não é nem capitão de navio, tu não vai entender de navio, de marinha e tudo mais. Mas 14 dias, o tempo fechado, ninguém comia, todos desanimados. Mas ali estava um homem que orava, que buscava a Deus. E no 14º dia, Paulo vai no meio daqueles homens. Se tivessem me ouvido, nós evitaríamos este euroaquilão, essa tempestade aqui. Mas fiquem sossegados, porque esta noite, o anjo de Deus a quem eu sirvo esteve comigo. E disse, Paulo, não temas. O navio vai se quebrar, mas ninguém vai morrer, não. E chocou-se contra uma rocha, o navio quebrou, uns saíram a nado, outro agarrado em madeiras, e foi dar-se numa ilha de Malta. Fora, não era cidade portuária, não.
Não era momento de aportar malta em tempo e... Deus sabe usar até o fora do tempo, por amor aos eleitos. Mas por que Deus permitiu isso? Porque lá naquela ilha tinha o Públio, tinha um pai enfermo, tinha homens bárbaros que não criam em Deus, chuviscava, alguém tinha que fazer uma fogueirinha, mas para todo mundo. Paulo vai lá, ajunta os gravetos e uma víbora pica ele. Ele diz, olha, esse homem aí, a justiça de Deus está punindo ele. Uma víbora picou ele. E naquela fogueirinha, Paulo foi lá e... Porque eles esperaram, agora ele vai morrer. Esperaram. Acabaram dizendo o contrário. Este homem só pode ser um Deus. Tem alguma coisa estranha nesse homem. Mas o fora do tempo é que toda a ilha foi ali. E muita gente enferma foi curada. Alguns receberam o Senhor como Salvador. Ei, Deus usa até tragédias para cumprir o seu propósito. Em tempo ou fora do tempo. Aí você diz assim, mas porque não chegou o meu tempo? Então pega o fora do tempo. Usa o fora do tempo. Usa a oportunidade. Que este ano você saiba aproveitar a oportunidade. Não espere o tempo chegar até você. Nós estamos vivendo numa reserva de tempo muito curta. Uma reserva muito pequena. E temos que aproveitar as oportunidades que Deus está dando para cada um de nós. Viu? No Velho Testamento, se fôssemos entrar também, nós iríamos ver como Deus usou momentos que a mente humana não era a hora certa. Muitas vezes Moisés subia no Monte Horebe. E era um curso comum, aquela rua era conhecida dele. Saulo de Tarso em direção a Damasco. Lá na frente ele vai dizer, eu sou fora do tempo, é como um abortivo para mim. Cristo apareceu para mim como um abortivo. Ó. Eu vim um prematuro, um fora do tempo. Entendeu? Mas tudo está na economia de Deus e na hora certa, no tempo certo, porque é Deus naquele momento. Eu vejo que falta pouca sensibilidade de aproveitar as oportunidades ricas que Deus dá. Seja um culto de oração, seja um culto de sábado, domingo, seja uma conversa sobre a palavra, seja sobre o celular conversando da palavra de Deus. Você aproveita, você está sujeito a receber algo fora do tempo. Ah, irmão, eu nunca esperei que fosse dessa maneira, mas foi. Foi providência de Deus. Chegaram a águas amargas de Mara. Chegaram ali. Água amarga. Deus deu saúde para a água. Deus curou as águas. O povo murmurou, mas Deus curou as águas. Mas por que Deus permite? Por que Deus guia as águas amargas? Deus quer revelar no coração das pessoas, vocês são tão amargos quanto essas águas, Israel. Vocês são tão amargos quanto essas águas aqui. E Deus mostrou para Moisés um lenho. Agora, que coisa misteriosa. Que segredo é esse que um lenho, ó Moisés, é aquele lenho, joga, aquele arbusto, joga na água, que elas ficarão boas. E Moisés fez dessa maneira. E os filhos de Israel, então, se apoderaram daquelas águas amargas. Mas era hora, alguém diria, mas está errado isso. Mas alguns momentos adiante, irmão, tinha Elim. Elim é um oásis no deserto. Tinha 12 palmeiras, falamos antes, tinha 12 fontes e 12 palmeiras. Eles poderiam desfrutar, não precisavam murmurar das águas amargas.
mais alguns passos. Estava tudo certo. Em tempo e fora do tempo. Quando algo não sucede nas vossas vidas, a tendência é murmurar. Tu tens que entender o que é fora do tempo. Que Deus está ali também. Tem certos recursos financeiros que vêm na tua vida que não era esperado. E daí? Eu não esperava, irmão. Vem fora do tempo, assim que... Ó, mas era o momento certo. Está tudo em ordem. Então Deus trabalha nessas duas dimensões. Então, sob este juramento era... Olha a importância do que, abençoados, vocês estão ouvindo. O Evangelho. Pregues o Evangelho. Conjure-te. Olha bem. Timóteo, é sob juramento que tu pregues a palavra. Em tempo e fora do tempo. Redarmas, corrijas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Ele chama os céus. Ele chama diante de Deus e do Senhor Jesus. Olhe o que é pregar o Evangelho, meus irmãos. Ser ministro do Evangelho, o profeta diz que é maior do que ser rei sobre a terra. Um homem que proclama o Evangelho de Jesus Cristo. Eles estão sob um juramento perante o Pai, perante o Senhor Jesus Cristo. E olha bem, aquele que vai julgar os vivos e os mortos. Os vivos e os mortos, mas a igreja não vai julgar também? Sim ou não? 1 Coríntios 6. Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Vocês, igreja, vão julgar os anjos? E para quem nós... Que tipo de pessoas nós vamos julgar? Aquelas pessoas a quem nós pregamos o Evangelho. Aquelas pessoas a quem foi pregada e foi rejeitada. Então, nós havemos de julgar. A igreja de Cristo, a noiva, julgará. Ela não será julgada. Ela estaria lá assessorando o Senhor Jesus ali. Estará com Cristo no trono reinando. Né? Trono é reinar. E ao mesmo tempo estará julgando as pessoas. Hoje nós proclamamos o trono da graça e misericórdia. Para que as pessoas venham e encontrem a salvação em Cristo. Mas naquele dia não é. As pessoas dependerão. É um assunto muito sério agora. Mas ele pregou para mim, mas eu não blasfemei. Eu não ataquei. Senhor Jesus fica te olhando assim, Pai. É o veredito que tu vai dar para ele, irmão. Meu filho, que veredito tu vai dar para ele? E aí? Se lembra do casal que estava no auditório, se beijando, durante 3 cultos, e aquele casal não respeitou a hora do culto, namorando, se abraçando, se beijando no culto. O Espírito Santo vem, eles estão nas tuas mãos. Fala para o irmão Branco. Está na tua mão. O que tu diz agora? Quer julgar ele? Julga o caso. E o que o irmão Branco dissesse ia acontecer. Senhor, que eles morram agora. Puf, que nem Ananias e Safira. Por isso que um dom de Deus tem que ser usado com muita sabedoria. Ele pode te matar ou te dar vida. O que o irmão Branco disse? Eu os perdoo. E ele diz, era isso que o Espírito Santo queria que ele dissesse. Em tempo e fora do tempo. E quando ele disse, eu os perdoo, esse era aquilo que o Espírito Santo queria que eu dissesse. Eu os perdoo. Aí o paralítico pôde se levantar da cadeira de roda, houve avivamento, pessoas foram tomadas pelo poder de Deus, quando houve aquela declaração, eu os perdoo. Mas era um momento impropriado do casal, era fora do tempo. E daí? Deus usa o fora do tempo.
através da pregação, pregues a tempo e fora do tempo. Instas. Faça isso. Porque há um poder sobrenatural no Evangelho. Você quer saber como a igreja tem autoridade na terra, que Jesus disse, que ligar na terra será ligado no céu, e que é desligado na terra será desligado no céu? Em 1 João capítulo 5, versículo 16, se não me falha a memória, o apóstolo João se fala. Aqueles que pecaram pecado não para a morte, orará. A igreja orará. E Deus dará vida. Mas, pô, que sacerdócio intercessório a igreja possui, irmãos. Os que não pecaram para a morte, a igreja orará e Deus dá vida. Ah, Deus dá perdão? Deus dá o quê? Dá vida. Deus dá vida. Vai além. A igreja ora e Deus dá a vida àqueles que não pecaram para a morte. Até morte física, estava para morrer. Por que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios? Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. Esse dormir já morreu. Teve que ser recolhido antes do tempo para não se perder. Em tempo, tem que ser recolhido fora do tempo. Que Deus abençoe, né? São quase 6 horas. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos sensíveis para aproveitar as ricas oportunidades que o Espírito Santo dá para cada um de nós. Talvez você pensava, vai num lugar, mas eu não deveria estar neste lugar. O teu coração, tua presença está aqui fisicamente, às vezes o coração está em outro lugar. Mas se tu puder canalizar, Deus, eu te agradeço por estar aqui. Era esse momento para mim estar aqui. Ouvindo a palavra, irmão, isso deveria ser uma das considerações mais elevadas. Devido ao fato de Paulo dizer, conjuro-te, sob juramento. Por favor, Timóteo, olha bem, é sob juramento que tu pregues a palavra. Instas a tempo e fora do tempo, Timóteo. Faça isso. Na hora de exortar, exorte. Redarguas, corrijas, console. Abarca tudo, o evangelho abarca tudo, irmão. Viu? Então, muitas coisas que parecem ser estranhas, mas está tudo em ordem. A princípio, até o ladrão da direita estava, salvou os outros, não salva nós. Mas daqui a pouco ele mudou de ideia. Até que viu aquela plaquinha ali, né? Este é Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Talvez analisou, viu a postura de Jesus, uma atmosfera ali ao redor daquela cruz. Então ele caiu em si. Senhor, nós merecemos isso, mas esse justo não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É o que Jesus disse. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que hora imprópria, né? Fora do tempo. Mas está no tempo certo. Está no programa certo. Aleluia. Então, quando o evangelho é pregado, irmão, em tempo fora do tempo, tem proveito. Tudo tem proveito. Aí eu pensei que eu não ia ser curada. E inesperadamente, naquele culto, tu foi curado. Não, já vi pessoas ser curadas sem oração. Sem oração. Só no culto, só no ouvir a palavra. Já vi pessoas botar pedra no rio para fora, só no ouvir falar da palavra. Sair do culto e ir para o banheiro, depois terminar. Pastor Escida, eu botei 2 pedras dos rins para fora agora. Fora do tempo, que seja. Mas é aproveitável.
Deus sabe como trabalhar até fora do tempo. Que Deus abençoe, meus amados. Permitindo Deus, eu prossigo outro dia. Fiqueis de pé. Então não tem como fugir, né? Não tem. Nós ficamos então diante deste quadro, ouvindo o Evangelho em tempo e fora do tempo, produzindo resultados. Nada em vão, nada. Mas é o nosso interior que dá esta condição. É a nossa fé na palavra que abre as portas da sala dos tesouros celestiais de Deus. O Espírito Santo de Deus, que está aqui presente para ajudá-los. Seja o que for, seja o que for. Peço também, então, nesse momento, que o Espírito de Deus possa dar um entendimento claro, profundo, acerca do que Ele tem para nós. Vocês captaram o tempo fora do tempo? Ah, não era para eu estar aqui. Canaliza. Meu Deus, obrigado, Jesus. Atrai, Senhor, eu estou aqui por um propósito. Tem um porquê. Glória a Jesus, obrigado, Jesus. Porque o Evangelho, onde cai, se houver espaço. Eu vejo, irmão, até na beira da estrada, até na beira do caminho, tão abundante que é, até no lugar onde não deveria estar semeado, mas está ali. Está ali a palavra. Oh, glória a Jesus, aleluia. Para ninguém chegar naquele, nunca chegou o Evangelho para mim, irmão. Chegou lá na beira da estrada, assim. Chegou lá no pior momento da tua vida. Seja no meio de multidão ou sozinha, chegou sim. O Espírito Santo sabe como levar a palavra para a pessoa. Amém. Aleluia. 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 Eu creio que aqui há corações que Aleluia. aonde o Espírito Obrigado, Santo Jesus. está trabalhando, Oh, Deus. trazendo uma realidade. Aleluia. Maravilhoso, Jesus. Olha a seriedade do Evangelho. Em tempo e fora do tempo, irmão. Em tempo e fora do tempo. Esta é a realidade. Obrigado, meu Pai. Quando o Evangelho é pregado debaixo de um juramento. Glórias a Ti. Ah, meu Deus do céu. Aleluia. O Santo Deus faz coisa tremenda. Aleluia. O Santo Deus faz coisa maravilhosa. Aleluia. O Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, Jesus. Aleluia. Glória. Santo, maravilhoso. É você que canaliza, irmão. Eu não posso fazer nada, não. É você que canaliza. Aleluia. O Senhor está aqui para ajudar. Talvez você não esperava que fosse dessa forma, né? Oh, Jesus, O aleluia. tempo e fora do tempo. Amado Deus. Pai, em nome do Senhor, Oh, meu Pai amado. esta vida precisa de milagres. Sim, amado Deus. Faz o teu milagre. Faz o teu milagre. Em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Faz o teu milagre. Oh, Deus, como tu é maravilhoso, Jesus. Oh, Jesus, aleluia. Tua presença maravilhosa, Jesus. Tua presença bendita, Deus. Tua presença magnífica, Jesus. Oh, Deus vivo, aleluia, aleluia. Oh, doce Espírito Santo, aleluia. Oh, doce Espírito Santo, aleluia. Oh,
real a tua presença na minha vida. Oh, Jesus. Me ajuda, Deus. Oh, bendito Deus. Aleluia. Me ajuda, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Mas o socorro da minha alma, Jesus. Aleluia. Vamos ter um cuidado ao dizermos: não é meu tempo, não chegou minha hora. Quando o Evangelho vem, ele se espalha em tempos fora de Deus. Claro que Deus vem no tempo certo, irmão. Mas Ele usa todos os meios. Vocês vão ver, irmãos. Paulo diz: conjuro-te. Conjuro-te. É uma coisa sobre juramento. Então há uma seriedade diante do Senhor, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda e no seu reino. Então as pessoas ficaram inexcusáveis naquele dia. É muito bons momentos de lazer, muito boas brincadeiras hoje, mas quando a palavra vem, é incomparável. Precioso Jesus. Aleluia. Você decide continuar como é, ou você decide ser melhor. Você decide ver o tempo fora do tempo, porque Deus mostra. Mas se você não vê nenhum e nem outro, é lamentável. Eu poderia entrar aqui em muitas áreas, no Novo, no Velho Testamento. Quando os espias chegaram na casa de Raabe, irmão, o que ela tinha, Raabe, apenas um fio escarlate era suficiente. O sinal de redenção, de proteção. Você tem algo esta tarde. Você tem algo dentro de si. Há um coração. Há um fio de desejo. Há um fio de anelo. Deus, eu preciso. Deus, me socorre. A ira está vindo aí. O juízo está vindo aí. Oh, meu Senhor.
irmãs, as quais já conversei. Desejo de uma mudança daqui para frente. Direção. Eu creio que vocês, irmãos, eu também já estou tomando uma posição diferente, uma direção diferente também. Tá? Estou tomando uma direção já meio estranha também, porque se faz necessário. Eu creio que para cada um também Deus sabe como dirigir. Mas Jacó, Labão está vindo ali atrás e Esaú está na tua frente. Aleluia. É um tempo de angústia para ti, Jacó. O que tu vai fazer? Oh, Jesus, aleluia. O mesmo Deus que disse, volta de onde tu veio. Oh, Jesus, aleluia. Vai para o lugar onde eu falei contigo. Aleluia, Não é uma denominação, não é a igreja, não. É a voz dele. Você tem que ouvir a voz. aleluia, aleluia. Deus poderia dizer para Jacó, Aleluia. entra no Jaboque. Eu cuido de Labão e eu cuido de Esaú. E eu cuido de ti também. Sim. Deixa comigo. Aleluia, Jesus, aleluia. Jacó não esperava que aquilo acontecesse. Oh, Deus. Jacó não esperava. Deus faz coisas inesperadas. Deus trabalha em momentos que não espera. É o de repente dele. Hoje Deus tem algo para você. Do teu jeito, Senhor, aleluia. Deus tem algo hoje para você. É da tua maneira. Uma mentalidade diferente. É da tua maneira, Jesus. Deus querendo encerrar esta mesmice na tua Oh, vida. Deus. Esse costumeirismo. Esta fé tradicional. Oh, Jesus, aleluia. Mental. Para algo do reino. E se hoje é o dia da tua vida, irmão e irmã. Conforme o irmão Gerásio, seja 30 anos, não importa. Mas chega um tempo que a visão do reino é ampliada diante de você. Mesmo que aparentemente você não esperava por aquele tempo. Mas a graça é tão abundante que fora do tempo funciona também. Mas não é tempo da vara de Arão florescer, da amêndoa. Não é tempo de produzir amêndoas. Mas na presença de Deus, até a vara seca de Arão floresce, frutifica, produz amêndoa. Mas não é tempo, mas eu trabalho fora do tempo também. Mas é necessário ter sensibilidade espiritual. Se você quer receber agora, nesse final de culto, algo de Deus, e você está ansiosa, Oh, Deus. eu quero que não caia no mundanismo. Não siga crentes mundanos e mundanas. Oh, Jesus, aleluia. Conserva a tua postura como tu aprendeu na mensagem. Oh, Deus vivo, A aleluia. santificação. Aleluia, Jesus. Deus trabalhará neste momento na vida de vocês. Aleluia, Jesus. Aleluia. O teu Espírito Santo, Jesus. É a maneira do teu Espírito, Senhor, aleluia. Senhor Jesus não disse quantos dias para ficar no cenáculo em Jerusalém. Ele disse, ficai até que. Oh, meu Pai. Não saia da presença de Deus até que. Oh, Deus. Nossos métodos são falidos, ó Deus. Nossas maneiras são falidas, ó Deus. Mas o teu Espírito Santo é perfeito. Vocês não estão num
tradicional, não, irmão. Oh Deus, submeta no teu Espírito é perfeito, A Deus. liberdade do Espírito. A A maneira do teu Espírito é perfeita, Deus. Oh Deus vivo. O que você quer de Deus para sua vida, minha irmã? O que tu desejas de Deus na tua vida? Oh Deus vivo. Oh Jesus, aleluia. Oh Deus. Oh Jesus. Oh bendito Deus, aleluia. Eclesiastes Tua maneira, Jesus. vai absorvendo a palavra, a unção que está aqui. É da tua maneira, Jesus. Em Eclesiastes capítulo 11. Aleluia. Guarda a palavra no teu Oh coração. Deus, aleluia. Lança o teu pão sobre as águas, Aleluia. porque depois de muitos dias o acharás. Oh, Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Mas lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Vai repartir com 7, ainda até com 8. Por que lançar o pão sobre as águas? Por que lançar este pão sobre a massa humana? Porque não sabes que não haverá sobre a terra. oh Jesus. Então aproveita de lançar. Eu poderia prosseguir na mensagem desta tarde. Mas a essência do que foi falado é ouvir o Evangelho, a palavra, no tempo e fora do tempo. Mas eu estou muito angustiado, estou muito deprimido para ouvir a palavra, estou muito cansado, cansada. Ei, tempo e fora do tempo. Vai frutificar, minha irmã. Nosso Pai Celestial, ajuda cada irmão, ensinamos nas horas finais. Nós não nos veremos mais frequentemente, das vezes daqui para frente. Muita coisa vai tomar uma outra forma. Paulo ficou 2 anos em Éfeso e disse: eu estou de partida. A igreja abraçou a Paulo e o beijou, porque nunca mais veriam o seu rosto. O tempo tinha chegado. Ele saiu de cena de Éfeso. Outro ficaria ali. E eles ficaram naquele porto observando o navio cruzar aquele mar, até que se tornou um pontinho escuro lá no final do oceano. Oh Deus, se alguns vão partir neste ano seguinte, se outros tomarão uma outra direção, tudo está sob o teu domínio. Tu não perdeu a tua soberania. Não. O Senhor reina e está vestido de majestade. Talvez alguns rostos vocês não verão mais aqui. Não sabemos o que virá pela frente. Então lança o teu pão sobre as águas. Se o Evangelho é pregado, também deve ser ouvido em tempo e fora de tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado.
Vamos somente agradecer a Deus. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado. Você tem uma consciência mais sensível a lidar com os irmãos e as irmãs. Obrigado, Jesus. Aprenda a amar e a servir. Verdade, Jesus. Obrigado, Não Deus. guarde rancor, ódio, ressentimento. Obrigado, Jesus. Tenha paz na tua mente e na tua alma. Obrigado. A vida é tão curta. Ervas e cardos, ervas daninhas não precisam ser iradas, precisam ser arrancadas. E se substitua com sementes de amor, de perdão e graça. É assim que você vence o inimigo e a si mesmo. É assim que você supera-se a si mesmo. Ai, irmão. Então, olha, eu darei continuidade nesse assunto. Do tempo e da fora. Como é maravilhoso proclamar o Evangelho sob um juramento. Que diante do Senhor da glória. Oh, Jesus, aleluia. Pai, nós queremos ser agradecidos a Ti, porque Tu poupou a nossa vida quando nós éramos dignos de morte. Tu foi rico em misericórdia. Perdoa os nossos pré-julgamentos, intenções malvosas de um irmão, de uma irmã, no que falhamos e erramos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas imperfeições. E nos ajude a melhor te servir e a servir nossos irmãos. Que a tua graça seja com todos, Pai. E despede-nos deste culto, Senhor eterno. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que aqueles que pregam o Evangelho preguem em tempo e fora de tempo. E aqueles que ouvem, ouçam também em tempo e fora de tempo. Ora também em tempo e fora de tempo. Obrigado, Pai Celestial. Nós te agradecemos, Senhor, no santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Estamos despedidos, meus irmãos. No santo nome do Senhor.